whispered on my heart, and it feels like I make it okay. I should behave, I make it okay. And float like this, and the man talking me fall like Sean, you the man talking me fall like no. You got the move like Jack, you got the move like Jack, you got the move. Meu amigo, minha amiga, esta é a banda acústica que inclusive está para lançar um CD em breve, mas depois a gente dá a ficha completa aqui, é um CD autoral. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de bullying virtual. Tá na moda, né? A história do bullying virtual. Eu estou recebendo a delegada aqui do meu lado, a Beatriz. Tudo bem, Beatriz Silveira? Tudo bem. E também a psicóloga Fabiana Pereira, que está conosco aqui hoje. Vamos conversar um pouquinho a respeito de bullying virtual. Bom, quais são os principais tipos de crime, hein? Temos que destacar que nesse ambiente virtual muitos crimes são cometidos e que os mesmos riscos do ambiente real existem no ambiente virtual. Então, por exemplo, você falar mal de alguém numa rede social, você postar um vídeo íntimo de alguém, você ameaçar alguém na internet, configura crime sim. Muitas vezes a gente chama na delegacia a pessoa que fez uma ofensa contra alguém nas redes sociais e ela diz, mas por que eu estou aqui se eu não sou criminoso? Então você tem que entender que o seu direito acaba quando começa o do outro. Ou seja, quando a pessoa está no Facebook, está lá, ficou bravo lá com alguém, não sei, esculhamba, né? Ou alguém que saiu com uma moça, a gente vê tanto isso por aí, né? Filma, o que é um cafajeste de marca maior, né? E coloca na internet, né? Isso sim, quer dizer, tudo isso é crime. Inclusive ir lá e falar mal de alguém. Isso, inclusive compartilhar informações sem saber da origem da informação, se ela é lícita ou ilícita. Como assim compartilhar informações? Por exemplo, você vê, vamos divulgar para prender fulano porque ele estuprou o filho do vizinho do vizinho. Pode ser uma mentira. Pode ser uma mentira. E aí se eu estou pensando em que estou ajudando, na verdade eu estou cometendo um crime. Crime de calúnia. E pode responder um processo penal. Então, sempre que você for compartilhar qualquer informação na rede, verifique antes na própria internet se essa informação tem origem lícita, se ela realmente ocorreu. Para você não vir a responder por um crime. Agora, quais são, delegada, quais são as penas para esses tipos de crime? Quando se tratam de adultos, entre adultos, as penas são um pouco brandas, mas também não excluem o dano moral, ou seja, a possibilidade da vítima entrar e pedir uma indenização. Financeira, que às vezes, na maior parte das vezes é bem alta. É mesmo? Agora, quando são crianças e adolescentes, as penas são bem altas, podendo chegar a 12 anos de prisão. Então, veja só, você tem um vídeo de uma adolescente que elas mesmas às vezes tiram, encaminham para o namorado que briga e manda para os outros amigos. Ou perdem o celular e aí alguém pega e coloca na internet. Isso. Se você tiver, pelo menos, armazenado só no seu celular, você pode ser preso e ficar até 4 anos preso. Tiver armazenado no celular? Só por ter armazenado. É mesmo? Então, a gente faz questão de ressaltar isso. Primeiro, para as moças, os meninos não se filmarem, porque esse vídeo pode cair na internet. E caindo na internet, você nunca mais tem controle dessa informação. Mas sabe uma coisa que eu fico, doutora Fabiana, assim, às vezes admirado? Que é o seguinte, a pessoa, se você entra nas redes sociais, você vê muita gente se expondo de uma maneira, né, bastante visível. Muitos rapazes e moças em poses sensuais, mostrando muito o corpo. E às vezes eu fico imaginando, né? Quer dizer, a pessoa não tem noção de que aquilo ali pode rodar o mundo, de repente, né? Eu acho que muitas vezes tem noção e eu acho que às vezes o objetivo é esse. Ah, é? Inclusive. Quer aparecer? Quer aparecer, quer ser o centro do grupinho lá de amigo, quer dizer que tem mais coragem do que o outro. E isso que eu acho que a gente precisa resgatar, a gente precisa recuperar. Que quando você sai do seu ambiente protegido, seu ambiente privado, da feita que você deu aquele primeiro passo, como a delegada falou agora, difícil é voltar. Então não adianta você colocar e se arrepender. Você colocou, deu 10 minutos, já deu tempo de pegar e compartilhar, você já vai sofrer consequências disso. E você vai sofrer consequências imediatas de uma discriminação na escola, de um comentário, de uma fofoquinha, e você vai sofrer também consequências a longo prazo. Porque a gente sabe que hoje em dia 90% da população tem acesso a essas informações. Então, a senhora não acha que o limite
né? Eu sempre digo que a internet ela é 880, né? Ela é maravilhosa porque ela nos dá o mundo, né? Ela dá pra gente capacidade para que a gente fale com pessoas, mas também ela é perigosíssima, né? Porque a gente acaba vendo muita porcaria, né? Muita pornografia. O que é que leva, na opinião da senhora, as pessoas a cometerem esse bullying virtual, a se ofenderem, a se exporem? O que é que a senhora acredita que Assim, a seja esse motivo? literatura do bullying dentro da psicologia é algo muito extenso, que está sendo pesquisado constantemente, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria agora já divulgou uma lista dos sintomas causados pelo bullying nos adolescentes, nas crianças, que já está sendo considerado como uma patologia. As consequências advindas desse bullying. O primeiro passo é você ter noção do que está acontecendo antes. Porque, com certeza, aquela pessoa que a gente sempre, enquanto psicólogo, não vai ver só a vítima, a gente vai ver a vítima e o agressor. A pessoa que está cometendo bullying, ela precisa de tratamento tanto quanto a pessoa que está sendo vítima. Olha, a gente tem inclusive, doutoras, né? O André tá ali. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tá bom. Você tá com a plateia e tem perguntas, é isso? Tenho perguntas. Vamos Por lá. exemplo, qual é o seu nome, meu amor? Catiane. Catiane, tem uma pergunta sobre o Sim, bullying? eu tenho. Nas redes sociais, tudo pode ser apagado, né? Como é que eu posso identificar o meu agressor? Pra mim? É. Tá, na verdade, quando você for vítima, a primeira coisa que você tem que fazer é o print da tela, mas não só da ofensa, é da URL, ou seja, do endereço completo do teu usuário. Porque assim a gente tem como identificar mesmo que seja apagado. O tal do IP? Depois, primeiro a gente vai identificar a URL e aí, por isso que é importante que procure logo a polícia, a gente tem como achar então o IP. E pelo IP a gente consegue identificar o usuário que postou. Tem mais perguntas aí? Tem. Qual é o seu nome, meu amor? Carliane, Tem uma pergunta, Caliane? tem. Bullying, existem diferenças entre meninos e meninas? Eu não escutei a pergunta. Você escutou? Sim. Bullying, existe diferenças entre meninos e meninas? A diferença entre meninos e meninas. Tem uma pesquisa realizada dentro da psicologia que diz que os maiores alvos são meninas e os maiores agressores são os meninos. Mas isso é uma pesquisa. Mas isso de não é campo. só o bullying na internet, né? Não, Isso é a não. vida real, né? Os meninos, os homens, eles são mais, enfim. E Marcelo não agressão- pode esquecer, com relação ao bullying, que a gente tem verificado 3 atores: o ofensor, Sim. o ofendido e a plateia. Então, quando a gente é chamado nas escolas para dar palestra, a gente tenta desarticular a plateia. Como? Desenvolvendo no outro o sentimento de alteridade. Desculpa, o que é isso? Pode ser você a próxima vítima. Porque a plateia é quem divulga, é quem compartilha, Claro. é quem dá o enxame. Para que aquilo ganhe proporção, Isso. né? E o cyberbullying, ele é pior do que o bullying do ambiente real, porque a criança, o adolescente, o estudante sai da escola e continua a agressão nas redes. Claro. Antigamente, quando era só no ambiente físico, ele era ofendido ali, ia para casa e fingia que nada tinha acontecido. Agora é nas redes sociais. Né? Agora a Todo mundo fica perseguição sabendo, é né? 24 horas por dia. Gabriel, olha, Eu manda aí. queria saber se as consequências do bullying e do cyberbullying são as mesmas. Cyberbullying? Que é o da internet. Dentro da psicologia, sim. Porque dependendo da ocasião e dependendo da proporção do evento, os prejuízos podem se tornar extremamente graves. As consequências levam tempo para você conseguir reverter aquela situação. Principalmente como a doutora estava falando. Essa classificação ela é feita também dentro da psicologia por uma associação multidisciplinar de defesa da criança e do adolescente. Quando ela classificou esses 3, do executor, da vítima e da plateia, a plateia, por mais inocente que esteja aparecendo, ela também está precisando de tratamento. Porque você não tem nada a ver com a situação. Você recebe no seu celular o vídeo de uma menina tendo momentos íntimos com o namorado. Você assiste, você comenta, você compartilha, você quer saber a camisa do colégio que ela estava. Ou seja, é muito pior o bullying virtual do que aquele bullying que acontece na escola lá, né? Mas, inclusive, essa palavra bullying é nova, né? No Brasil. No Brasil, né? Isso. A história do bullying é americana, das escolas norte-americanas. E aí, quando ele ele se popularizou, na verdade, no Brasil, com o cyberbullying, o termo bullying, né? Sempre existiram as ofensas, mas com o termo cyberbullying, que é justamente o praticado nas redes sociais pela internet.
Bom, olha, delegado, eu queria fazer uma pergunta, então, já que a gente está terminando. A pessoa que quer se informar a respeito do que é e do que não é o bullying virtual, e a pessoa que quer denunciar isto, essas duas situações, como que elas devem proceder? É importante que procure o mais breve possível a polícia, até porque, como a gente conversou anteriormente, as provas da prática desse crime elas são voláteis, podem desaparecer. Quando forem casos de crianças e adolescentes, tem que procurar a DATA, que é a Divisão de Atendimento ao Adolescente. E fica onde? Na Bertano Rocha, próxima parte de Belém. Tá. Aqui pertinho. E a delegacia fica? E a nossa, que é em casos mais complexos e de adultos, fica na Oliveira Belo, 807, entre 9 de janeiro e Alcindo Castela. Estamos lá de segunda a sexta, inclusive para fazer essa orientação preventiva. E para perguntar? Quero perguntar a respeito do que é bullying, quero me informar, tem algum lugar, algum site, alguma coisa? Tem nosso e-mail. Certo. Pode Posso passar? falar? Certo, é o DRCT, que é o nome da delegacia. DRCD. CT. CT? É. D de dado, R de rato, C de casa. C de casa, T de tatu. Vamos deixar aqui. Isso, e PA. PA. @gmail.com. @gmail.com. Então, se você tem alguma dúvida, você pode mandar para este e-mail. Fabiana, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Beatriz também. Obrigada. Bom, vamos então para o intervalo? A gente acaba aqui? Não, tem intervalo comercial. Vamos lá! Like the legends of the Phoenix, we are the beginners. We keep expanding, spinning. The forces are beginning.